Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Quem vai ver depois, né? Esse episódio vai ficar gravado, então, dependendo do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro episódio do ano, a gente estava fazendo algumas mudanças aqui no escritório. E hoje a gente está recebendo uma amiga já de um longo tempo, né, Brenda? De um bom tempo. Contar um pouco as suas experiências aí. Então, dá primeiro um espaço para se apresentar, né, Brenda? Fica à vontade de falar com o pessoal. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e te falar que, assim, aqui tá muito lindo, parabéns, né, pelo espaço, tá muito bacana. Trindade sempre tem a ganhar, né, com esses novos empreendimentos que a gente traz para cá. Então, primeiramente, né, meu nome é Brenda, para quem não me conhece, tenho 30 anos, nasci e morei aqui a vida toda em Trindade, sou apaixonada por Trindade, sou formada em em contabilidade, né, ciências contábeis, aqui mesmo em Trindade, e agora empresária. E nós vamos hoje tirar o máximo de informação possível da Brenda. Sim, sim. Antes da gente entrar em mais detalhes, Brenda, também já explicar para o pessoal que às vezes é a primeira vez que está chegando aqui, né, que está acompanhando, ou que vai ver esse vídeo, o que é o podcast, o Fortecast, né, explicar um pouco para o pessoal. Bem, pessoal, a gente começou em 2023, né, é um projeto que ele tem um apoio aí, principalmente do Varejo Forte, que é a empresa nossa de sistema. A gente percebeu assim, muita dúvida, muita dificuldade de quem é empresário, se sente muito sozinho. Então a gente criou esse espaço para ver essa troca mesmo, um bate-papo leve, né, nada formal, e onde a gente pudesse ouvir as experiências, né, de cada um que já está empreendendo. E ouvindo essas experiências, a gente pudesse também motivar, incentivar outras pessoas que têm vontade de ter seu negócio, mas não sabe como começar, né, por onde começar, o que fazer. Então, a intenção maior desse projeto é nesse sentido. Então, hoje, a gente está no episódio 15 da segunda temporada, já tem a primeira. Se você ainda não assistiu nenhum episódio, vai lá no canal no YouTube, fica salvo, todos os episódios estão lá. A gente fez um episódio especial também na época da política, com alguns candidatos também, então depois dá para você olhar lá também, ver que o pessoal prometeu para você poder cobrar também. É importante, está registrado lá, então dá para a gente cobrar também, né? Ficou registrado. E é isso, é um espaço para ver essa troca mesmo, né? E hoje, como a Brenda já adiantou um pouco, ela já tem uma experiência, já passou por alguns negócios, perfis de negócios diferentes. Sim. Então a gente ela é relativamente nova, mas já tem uma experiência legal para poder compartilhar com a gente aí. E espero a gente poder conduzir da melhor forma, poder extrair também de vocês, né, essas informações para passar para o pessoal. Então você que está aí, ainda dá tempo, já compartilha com o pessoal aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal também, tá? Tanto nós aqui, Varejo Forte, G4 Cowork, que é também onde a gente está, essa estrutura, quanto a Brenda, a gente está fazendo isso aqui como uma forma de ajudar mesmo. Então, assim, ninguém está ganhando nada, ninguém está pagando nada para isso. É uma troca de informações. É uma troca de informação. Então, a gente só pede, né, Brenda, que o pessoal compartilha. Exatamente. Para cada vez mais as pessoas dessa necessidade, né, de vir aqui ter informação, né? Exatamente. Ter informação. Essa informação que é muito importante. É muito importante. E é isso aí. Então, não deixa de compartilhar, de enviar, de se inscrever tanto lá no Instagram, no podcast oficial, quanto também no YouTube, é a mesma coisa, podcast _ oficial também, tá? Dito isso, vamos para o que interessa. A Brenda já começou a falar um pouco sobre a história dela, quem que ela é, quantos anos. Sim. Mas a gente quer ainda entender um pouco mais a fundo, Brenda. Então, eu queria que você falasse assim, você já falou formada, né? Sim. Enfim, mas como foi sua primeira experiência profissional?
ser natural de Trindade? Quem que são seus pais? Seus pais eram comerciantes? Não era? Como é que foi entrar nesse cenário? Então, Sim. você tem liberdade de fazer a linha do tempo aí. Dá um tempinho aqui, viu, de estrada. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Como eu falei, eu sou nascida e criada aqui em Trindade, sempre estudei aqui. Comecei a trabalhar com 18 anos, foi o meu primeiro emprego e fiquei durante 11 anos nesse primeiro emprego. Meu pai, ele não trabalhava com comércio, nem a minha mãe. Hoje em dia, minha mãe é dona de casa. Meu pai faz fretes também. Quem precisar, tá? Só entrar em contato comigo que eu passo o telefone dele. E assim, na minha família mesmo não teve esse histórico, né, de empreendedorismo. Creio que nasceu de mim mesmo, né? Quando eu fiz 18 anos, fui atrás do meu primeiro emprego e comecei como, sabe aquele Severino? Sim. O verdadeiro faz tudo? Faz de tudo um pouco, né? Faz de tudo um pouco, né? Eu comecei como auxiliar de limpeza. Foi numa franquia também, na franquia do Boticário. E aqui em Trindade, né? Comecei auxiliando, fui auxiliar numa data comemorativa e depois dessa data comemorativa já fiquei para ajudar no escritório e dessa ajuda no escritório já me tornei auxiliar de escritório. Aí fui cobrindo férias também. Cobri férias de caixa, cobri férias de vendedora. E foi assim, e durante muitos anos, até que eu fixei como auxiliar financeiro, durante uns 7 anos. E uma das coisas que eu queria muito falar aqui é que a gente acaba se acomodando, né? Nesse período, eu não tinha, como que eu posso usar a palavra? Não tinha vontade de estudar. Quando eu fiz 18 anos, eu queria trabalhar, né? Queria ser independente, queria ter meu próprio dinheiro, sempre fui assim. Então, eu comecei a estudar um pouco tarde, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas sentem essa necessidade, nossa, eu fiz 18 anos, agora eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso, aquilo. E às vezes acaba até cursando um curso que nem quer, só por conta daquela questão, eu tenho que seguir esse padrão, né? E eu fui começar a minha faculdade, se eu não me engano, com 24 anos. E eu comecei, foi até engraçado que eu fiz biomedicina, trabalhava como auxiliar financeiro e fui fazer biomedicina. E vi que aquilo lá não era para mim. Fiz 4 períodos de biomedicina e falei assim, não, eu tenho que trabalhar na área que eu tô, que é a área que eu me identifico. Fui fazer contabilidade. Aí fiz contabilidade, terminei contabilidade, eu tinha 27 anos. Então, assim, um pouco tarde para alguns, mas foi o que Deus tinha planejado para minha vida, porque eu sempre entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Eu acho que Deus é o alicerce de tudo. Né? Então, mesmo eu estudando tarde, entre aspas, né? Entre aspas, porque eu acho que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E hoje a gente vê exemplo aí de pessoas com 60 anos, né? Formando agora, né? Então tem tempo para tudo, né? Às vezes a gente fica tão bitolado naquela questão de eu tenho que seguir esse padrão e às vezes acaba fazendo coisas até que não gosta por conta disso. Às vezes esse padrão é imposto pela própria sociedade. Exatamente, mesmo, né? Exatamente. Terminou e no ensino médio já tem que entrar na faculdade de imediato. Isso, né? exatamente. Que, assim, seria o ideal, né? Lógico. Seria o ideal, mas eu acho assim que tem realmente isso que você comentou, esse tempo de maturidade. Talvez a pessoa ainda não está pronta, não está preparado para isso ainda, né? Porque eu acho que, como eu falei, eu acho que tudo tem o seu tempo. Sim. Né? Tem gente que está formando com 60, 70, 90 anos. Foi o tempo dele, né? Lógico que o ideal é você já terminar ali, já começar uma faculdade, quanto mais cedo melhor, né? Mas cada um tem um plano aqui nessa vida, no seu tempo, exatamente. Mas enquanto você estava lá no Boticário, assim, o seu trabalho em si, que você já fazia,
que te despertou para fazer ciências contábeis? Foi algo meio que relacionado? Foi, exatamente. Foi por conta que eu já mexia bem nessa área, então eu já lidava diretamente com a contabilidade da empresa. E então nessa troca de informação foi despertando isso em mim, né? Essa vontade de querer cursar contabilidade. E como eu falei, eu fiquei 7 anos trabalhando como auxiliar administrativo. Só que chegou um período que, para mim, aquilo lá estava confortável, né? Estava confortável, ganhando ali aquele dinheirinho ali por mês, tudo certo, tudo bom. Só que chega um momento na sua vida que você realmente quer expandir, né? Quer crescer, até mesmo no lugar onde você trabalha, ou em outro trabalho também. Cheguei a procurar outro serviço, porque eu não via, né, aquela questão assim, para onde que eu posso ir isso, né? Então, assim, eu fiquei 7 anos tomando conta de auxiliar de escritório e depois eu subi para gerência. E foi, assim, um desafio, Ney, gigantesco. Gigantesco, porque eu tinha dificuldade de falar em público, não era comunicativa, e eu tive que fazer isso tudo, porque eu tive que gerenciar mais de 30 pessoas, então eu tinha que ter essa conversa com todo mundo, né? Então eram cidades diferentes, pessoas diferentes, então eu aprendi muito com isso. E quem era seu apoio nesse momento? O meu apoio? Primeiramente Deus, e nesse percurso que eu tive, assim, o que eu posso me dizer assim, que me ajudou muito foi a minha família. Minha família me ajudou muito nessas transições que eu tive na minha vida. E lógico que Deus foi colocando pessoas também para trabalhar junto comigo, para poder me ajudar nisso. Fiquei muito tempo trabalhando sozinha, depois foi aparecendo pessoas para poder me ajudar, e nesse trabalho foi onde eu conheci, né, a Aline, que é a minha amiga, né, a minha sócia hoje, que eu vou falar daqui a pouquinho também. E nesse trabalho, né, eu fiquei durante 11 anos da minha vida. Foi uma experiência, assim, uma estrada que hoje eu vejo que eu sou grata por tudo que eu passei. Por tudo, por cada choro, por cada cansaço, por cada noite sem dormir. Foi uma experiência e foi realmente, como a gente estava falando, uma construção. Porque tem gente que não quer passar por aquilo ali por achar pouco, mínimo. Não, isso daqui não é meu serviço. Lá eu fazia serviço que não era nem meu. Estava fazendo, né? Então, assim, eu sempre fui muito daquela pessoa de mão na massa, né? Eu não ficava mandando. Tem que fazer, vamos fazer. Se sentar no chão aqui para arrumar alguma coisa, vamos sentar no chão e fazer alguma coisa. Repor mercadoria, ia lá com os meninos no estoque. Eu sempre fui dessas de fazer tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que isso me ajudou muito a chegar na Brenda que eu sou hoje. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei. Se tivesse que passar, passaria de novo por conta que foi uma escola muito grande na minha vida, né? Isso aí já fica assim, uma dica, né, para o pessoal de casa, porque assim, você estava numa função, mas assim, como você mesmo falou, se virem fazer de tudo. Então, uma dica para você de casa aí, assim, às vezes onde você está no seu trabalho, você precisa se destacar. E a gente se destaca na onde a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, mas fazendo um pouco além. Se você estiver fazendo só o que você foi designado, você não vai se destacar. Você está fazendo o que é obrigação sua. Então, destacar começa você fazer um pouco além daquilo que foi pedido. Um pouco mais do que foi pedido. E como a Brenda comentou com a gente, né, na trajetória dela, isso foi uma das coisas que provavelmente abriu as portas para ela, né? Essa facilidade de se colocar à disposição, né? Brenda, eu passei por uma situação um pouco parecida, você conhece a história, assim, eu trabalhei na época no supermercado Imperial, também comecei de baixo lá também, e até chegar na situação de gerência lá, a gente tinha na época 2 lojas, não era 7 como a franquia, né? Mas a gente tinha lá em torno de 110 funcionários, no auge mesmo, 110 funcionários.
E assim, é muito difícil, realmente é muito difícil, né? E eu queria que você falasse um pouco qual foi a sua maior dificuldade. Por exemplo, quando você então assumiu esse desafio, qual foi a maior dificuldade? Porque provavelmente deveria ter coisas para se ajustar, seja na equipe, seja no comercial, seja no financeiro. Qual foi a maior desafio realmente e como que você lidou com isso lá também? Sim, assim, eu enfrentei muitos desafios, né? Depois que eu subi de cargo. E eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi realmente mudar a cabeça das pessoas. Porque as pessoas, elas acostumam de uma forma e elas têm uma resistência em mudar. A resistência ao novo. Ao novo, exatamente. Até quando entra, por mais que eu já estava dentro da empresa durante muitos anos, eu subi, como eu te falei, assim, foi um empurrão, né? Assim, foi realmente de um dia para o outro. Você vai. As pessoas, elas ficaram com uma resistência, né, por conta disso. Então, assim, isso eu enfrentei durante muito tempo, foram quase anos para a gente poder mudar totalmente a cabeça de todos os funcionários. Só que eu sempre tive o cuidado. Só que aquele cuidado, assim, é isso, né? Você tem que entender que é isso. Lógico que eu nunca passei dos limites com ninguém, mas é isso. Você tem que entender que é dessa forma. Infelizmente, se você não se adequar, a empresa não tem mais o que fazer, né? Até porque hoje a gente tem um problema, né? Porque assim, as pessoas hoje querem que a empresa, os negócios se adequem a ela, exatamente. Né? Ele chega, você faz uma entrevista, ó, aqui eu preciso de você para fazer isso, 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 ele aceita. Mas daqui uma semana ele, não, peraí, agora é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Né? Exatamente. E assim, graças a Deus, na empresa, no Boticário, né, quando a gente trabalhava, a gente sempre teve funcionários de longas datas, né? Eu mesmo fiquei 11 anos, a Aline ficou 18, uma outra amiga nossa, Michele, 12 anos, 9, por aí vai. Então, assim, a gente sempre teve funcionários de longas datas. E esses eram os mais fáceis de lidar. Então, assim, eram os novos que chegavam e dava mais trabalho. Então, assim, foi uma das coisas que eu senti mais dificuldade, foi nessa questão da mudança. Porque, assim, a gente vive uma constante mudança na vida, né? O mundo muda muito. E por trabalhar numa franquia, a franquia ela é muito atualizada, ela tem que pensar lá na frente, ela já está com material de um ano ali na frente, né? Então, assim, vai mudando todos os dias foi, assim, na época também que veio o digital muito forte. Então, todo mundo não queria aparecer, não queria... tinha muito aquela questão de lives também, foi aquele momento que a gente tinha que gravar muito. E a gente teve muita dificuldade nessa implantação do digital na empresa também. Então, foi uma das coisas que a gente foi sentindo dificuldade. E a gente foi lidando da melhor forma possível. Não tenho muito o que fazer. É como eu falei, né? Tem que ser feito, então a gente vai ter que ir adequando. Ajustando, exatamente. Ajustando. E aí veio o encerramento do ciclo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, como que foi, para a gente depois já passar para a parte da Biomundo também. Sim, Queria que você falasse sobre como que foi a saída, como que se deu, né? Encerrar ciclos não é fácil, né? Nunca principalmente esses de longas datas, né? E foi uma coisa, assim, que aconteceu realmente inesperadamente. Foi, assim, literalmente de um dia para o outro. Mexeu muito com todo mundo, mas tinha que encerrar um ciclo. E eu vi nesse encerramento uma oportunidade que eu tinha para ter meu próprio negócio. Porque, assim, eu sempre... tive essa vontade de montar alguma coisa para mim. Para te falar a verdade, não tinha em mente o quê? Não sabia o quê, não sabia o quê, mas eu sabia que, assim, Deus tem grandes planos na minha vida,
né? Então eu sei que alguma coisa ele vai fazer. Sempre tive essa vontade. Por isso que eu te falei que o Boticário ele foi uma escola muito boa, muito grande na minha vida. E o que eu passei, cada coisa que eu passei, ele é o que me fez querer ter uma loja para mim também. E lógico que ser dona do próprio negócio, né? Às vezes, assim, tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? A gente sabe que não é fácil. Com certeza. Então, assim, o nosso ciclo no Boticário ele foi encerrado em 2023, no início do ano de 2023. E após esse ciclo, eu fiquei uns meses pensando, falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E sempre tive essa vontade na minha cabeça de montar meu próprio negócio. Já tive oportunidades de emprego muito bem remunerados, né? Não só aqui em Trindade, mas em outras cidades também. Mas sabe aquela vontade, aquela sensação assim, não é isso ainda, né? Eu preciso ter algo aqui para mim. Eu preciso entender, né, o que é. E o empreender passa muito por isso, né? A gente precisa não só empreender, mas trabalhar também. Quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, faz algo que a gente gosta, a gente faz diferente. Exatamente. E empreender exige isso ainda mais, porque trabalhar, talvez amanhã, se você não está satisfeito, você pede para sair, vai para outro negócio e tal. Agora, empreender, assim, além de você não poder fazer isso com tanta facilidade, muitas das vezes ali você envolveu o capital, você colocou um sonho, você colocou muitas coisas envolvidas ali, você tem pessoas dependendo de você. Então, realmente não dá, serve até de dica para o pessoal de casa, né? Vai empreender, precisa realmente fazer um levantamento, é isso que eu quero mexer, é isso, eu estou apto para fazer isso também, né? E aí entra muito dentro disso que você está falando. Exatamente. Aí levou um tempo, então, para você... Eu fiquei meses. Foi um período difícil nessa questão de meu pai, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso buscar o que realmente eu queria fazer. Porque, como você falou, demanda investimento, né? Demanda muita coisa. E eu comecei a pesquisar, fazer pesquisas de mercado aqui em Trindade. Muita gente fala assim, você tem que sair de Trindade, você tem que tentar expandir em outro lugar. Só que eu nasci e cresci aqui, eu acredito na minha cidade, eu acredito que Trindade ela tem um potencial. Basta todo mundo abraçar esse potencial que a cidade tem, né? Então, assim, eu fiquei um tempo, né, um intervalo de tempo para mim poder descobrir o que eu queria fazer. E foi onde surgiu, né, fazendo pesquisas de mercado, e sempre foi uma área que eu gostei, né, que envolve atividade física, né, cuidar da saúde, enfim. E eu via que aqui na cidade ela tinha essa necessidade de ter algo voltado. Exatamente, ela tem mercado. Trindade tem mercado para tudo, né? Só que muitas das vezes não, né? O que sempre acontece, as pessoas ela têm medo de investir na cidade, né? Então, foi onde surgiu essa ideia de fazer algo voltado para esse ramo, né? E eu comecei a pesquisar. Eu acho que, não sei se você lembra até onde a gente se encontrou e você me perguntou, né? Eu falei assim, tô pesquisando aí. Foi lá na loja da Cintia, né? Indo lá e a gente conversando. Mas você já tinha falado, eu tava pensando, né? Tô olhando algo nesse sentido, de produtos. De franquia também. Porque a franquia, ela tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Eu acho que tudo, né? Tudo na vida tem esses dois lados. Só que foi uma coisa que quando eu vi a franquia, eu já senti no meu coração, é ela. Eu olhei várias, assim, eu fiquei muitas noites sem dormir para tentar achar a certa, aquela, né? Aquela que o olho brilha. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito que quando você sente paz nas suas escolhas, eu acho que é uma confirmação de Deus. Com certeza. Né? Eu acho que em qualquer área da sua vida. Às vezes a gente tema, né? Não, eu quero aquilo que eu quero. Aí a gente não pergunta para Deus se é aquilo quando é certo, é leve, né? Não é pesado. Não é que não vai ter dificuldade.
escolha é leve. Exatamente, exatamente. E foi quando iniciou, foi em outubro de 2023. Para você ver que tem um tempinho ali, né? E de lá para cá, mesmo eu tendo essa confirmação que era aquilo que eu queria, você não tem noção de tanta coisa que eu passei. Eu posso imaginar, mas realmente é só quem viveu. Exatamente, foi um processo muito longo, né? Eu iniciei em outubro de 2023 e fui inaugurar, né, a loja em 2024, em junho. Né? Então em outubro foi onde surgiu a franquia da Biomundo na minha vida. E de início eu estava sozinha, né? Quis entrar sozinha, não queria, de início eu não queria uma sociedade. E fui pesquisando, só que muitas coisas aconteceu, né? E isso me abriu os olhos para entender que a gente não cresce sozinho, a gente sempre vai depender de alguma coisa, vai precisar de alguém, né? Então, abri meu coração para isso. E foi onde, assim, quando eu entendi que eu precisava colocar uma outra pessoa junto comigo na empresa, a única pessoa que veio na minha cabeça foi a Aline. E eu falo assim para ela assim, porque a Aline, né, como eu tinha falado antes, a Aline trabalhou no Boticário comigo ela é mais velha de casa, né? Ela trabalhou durante 18 anos. E quando eu subi para gerência, eu subi ela junto comigo, né? Então a gente trabalhou muito junto. Eu sempre falo para ela que ela é meu equilíbrio. A gente precisa, né? Porque eu sou muito acelerada, às vezes um pouquinho nervosa. Ela é mais calma, mais paciente, então ela ali é meu equilíbrio. Então, assim, ela foi a primeira pessoa que eu pensei em poder chamar ela para entrar comigo. E, assim, graças a Deus, quando eu mostrei a proposta para ela, ela também ficou com um pouco de medo, porque assim, o mercado em si ele é muito instável, né? Ela também não tinha se posicionado ainda no mercado? Não. Ela também estava com esse sentimento de querer abrir algo para ela. Ela é formada em estética, então ela queria abrir algo para ela nesse ramo, para você ver assim, que são formações ali um pouco diferentes, mas que aí juntou e deu certo. Mas como ela trabalhou durante muito tempo, né, com vendas, e logo uns 4 anos, 3 anos ela trabalhou na gestão, né, então assim, eu falei assim, gente, é o casamento ali perfeito, né, e como ela é esse equilíbrio, eu falei assim, não tem como, né, não tem como dar errado. Aí você fez o convite, ela aceitou. E foi assim, uma coisa muito natural. A gente não planejou, aconteceu o nosso encontro, e nesse encontro eu já mostrei para ela. Ela falou assim, amiga, assim, eu gostei. Gostei, ela não entendia nada da área, né? Assim, até era novidade. Era novidade para mim, para ela, para todo mundo, né? E quando eu iniciei a franquia, junto com ela e antes também, eu acho que o meu alicerce, Ney, foi a minha família. Porque todo mundo abraçou a causa. Lógico que algumas pessoas ficaram receosas na questão, porque é um investimento alto, né? Mas assim, se eu não tivesse a minha família junto comigo, me fortalecendo nos momentos de choro, né? Assim, daqueles dias que às vezes a gente desacredita, né? Que tem esses dias, porque às vezes a pessoa acha que nessa trajetória de abertura, abrir uma empresa foi tudo assim, muito lindo. Não, a gente, eu acho que não é só por mim mesmo, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Tem uma certa dificuldade, principalmente quando a gente começa com pouco, quando a gente não tem o investimento todo, né? E eu acho assim eu e a Aline, a gente foi muito corajosa. Lógico que Deus sempre esteve na nossa vida, sempre na nossa mente, na nossa frente, porque assim, a gente começou literalmente do zero. Mas hoje, Brenda, a gente vê assim que 90% dos empresários começam assim, sabe? Começa com um sonho, né? Até por isso desse espaço também para a gente poder
trocar essas experiências, porque às vezes a pessoa tem um sonho, às vezes ela sai de um serviço, pega o acerto e com esse acerto vai montar um negócio, né? E eu sempre costumo falar assim que existe uma formulazinha, não é mágica, gente, porque não tem mágica, não tem mágica, mas é uma fórmula que costuma dar certo, né? A gente precisa ter o capital, ajuda muito, Sim. né? A gente precisa ter um carinho, um Czinho de conhecimento, porque também eu tenho alguns casos que eu conheço, pessoas que tinham capital, abriu um negócio e quebrou. Porque só o dinheiro não é garantia que vai dar certo. Exatamente. Tá? E só o conhecimento também não é garantia de vai dar certo, porque às vezes você tem um conhecimento, mas não tem um capital. Então, esses dois precisam estar meio que ligados aí. É mais fácil, não quer dizer que sempre vai dar certo. Você ter o conhecimento e fazer acontecer, vai começando devagarzinho, vai escalando até dar certo, né? Do que realmente a pessoa que tem dinheiro querer investir, né? Eu tenho dinheiro, contratos melhores, tal. Aí acontece como o caso da Americanas, né? O maior acionista é o Jorge Paulo Lema, um dos maiores bilionários do país hoje. É um dos maiores acionistas, mas aí você viu lá o escândalo lá da fraude, né? Então, pode ser empresa que for, o dia que for. Alguém que está ali na gestão precisa ser alguém de confiança, alguém que tenha conhecimento e tal. Então, acontece muito desses pessoal que às vezes tem dinheiro, investe, mete dinheiro. Eu vou montar um negócio, eu contrato alguém para colocar ali dentro. Acontece muito de ter esse tipo de problema lá na frente. Porque a pessoa que às vezes coloca ali, ele imagina que seja uma pessoa de confiança e depois... né? Eu aprendi algo para compartilhar também, Brenda, assim, com um rapaz de Goiânia. Esqueci o nome para poder dar os créditos para ele, que ele falava assim, ó, confiar é bom, mas conferir é melhor. Verdade, isso né? é verdade. Então, assim, isso serve de lição. Para a gente pequena ou grande, a gente precisa confiar nas pessoas, mas conferir também é bom. Exatamente. Né? E aí vem essa formulazinha para ficar para a gente aí, ó, conhecimento ligado com o capital também. Só que mesmo assim não é garantia de sucesso. Não, eu acho que nada, né, Ney? Assim, tem um risco. Tem um risco. Tudo tem um risco. Pode dar certo e pode dar errado. Lógico que ninguém vai começar querendo que dê errado. Ninguém. Só que se você realmente começa um negócio sem estudar mercado, sem estudar até a localização aonde você coloca o seu empreendimento, né? Não tem o conhecimento, não precisa ter o conhecimento 100% de tudo, mas você precisa ter, pelo menos de gestão de pessoa, de financeiro, de tudo ali que engloba a questão que vai aumentar seu capital, né? E colocar pessoas que te ajudem também, porque com certeza. E tem aquela questão que a pessoa ela não, eu não preciso de ninguém, eu vou abrir aqui e vou fazer tudo sozinho. Não dá. Não dá. Até porque assim, todo mundo monta algo pensando em crescer, né? Exatamente. Então, assim, talvez no início ali, vou vender bolo no pote. Beleza, talvez você consiga fazer ali e vender, sair vendendo. Daqui a pouco, se o seu produto realmente for bom, você começa a ter muita procura. E aí, como é que vai fazer? Ampliando, né? Ou você vende ou você fabrica. Já vai ter um problema, né? E assim acontece com tudo, com todo segmento, né? É extremamente necessário. E aí você pensou, falou assim, não, vou equalizar isso trazendo um ajudante, uma pessoa que Exatamente. Então, assim, juntou essas duas pessoas que ela teve mais tempo na parte de vendas, né? Que ela trabalhou mais tempo na parte de vendas e comigo na parte de financeiro, né? Escritório, RH, porque assim... Tem algumas pessoas aqui, né? Até pra gente deixar aqui a observação, mandando algumas mensagens e tal. Então aqui, Brenda. Você tem amigo, você tem tudo, né? Aline, sim, duas Aline, né? Duas amigas suas. A Aline aí tá bem, né? Na foto. Abraço para vocês que estão nos acompanhando. Se quiser mandar um abraço para alguém especial. Abraço para as minhas meninas lindas, minhas amigas, minha sócia Aline,
Minha amiga Aline Montenegro também. É isso aí. Aí a gente estava falando, até se fugiu um pouquinho, né, dessa questão lá da Aline, que é seu braço direito, seu apoio. Mas eu queria que você falasse, Brenda, também assim, até talvez, como é um tipo de negócio, talvez ainda não tão tradicional, vamos dizer assim, vou usar esse termo, talvez não tão tradicional, talvez muitas pessoas, vocês estão num local bem posicionado, na avenida, né, tal, mas às vezes algumas pessoas às vezes não conhecem, não sabem o que vende, né, qual que é a ideia do negócio. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, aonde você se posiciona, para quem é o Biomundo, para quem é os produtos, o que vocês vendem ali? Então, assim, a franquia Biomundo, ela é uma franquia de produtos naturais, suplementação, que engloba encapsulados, que são as vitaminas, né, produtos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, a parte toda de granel, a gente trabalha com farinhas, sementes, né, chocolate sem açúcar. Então, assim, a nossa loja é uma loja completa, né? Então, a nossa ideia de ter trago ela para a cidade é para mostrar algo novo, né, para a cidade. E um lugar onde tem essa praticidade de você ir encontrar tudo que você precisa lá, né? Se seu nutricionista, seu médico te indica uma suplementação, uma vitamina, até mesmo uma farinha, mix de castanhas, engloba tudo. Então é uma loja completa que vai ter tudo. Tudo. A gente trabalha com as melhores marcas de mercado. Eu sinto muito orgulho quando a gente fala assim, as melhores marcas de mercado, porque a gente quer sempre trazer o melhor para cá, para Trindade. Né? Então, assim, a gente está sendo pioneiro nessa questão de trazer tudo num lugar só. Né? Porque acaba que às vezes tem loja que vende suplementação, que vende outro tipo de segmento, mas a nossa é uma loja completa, a mais linda da cidade. Eu concordo. Obrigada. E assim, a gente pensa com muito carinho, Ney, em cada produto que a gente traz. A gente sempre busca tá estudando as tendências de mercado para a gente poder trazer, a gente faz amizade com os clientes, que eu acho que isso é muito importante, né? E não só essa questão, eu vou fazer uma amizade com ele por conta disso. Não, é realmente trazer, o nosso intuito é abraçar a cidade inteira. É ter um bom relacionamento. Ter esse bom relacionamento com todo mundo, né? Então, assim, a gente procura entender a necessidade do cliente. Se um cliente, ele vai lá, mesmo a gente tendo mais de 1.200 produtos diferentes na loja, vai um cliente lá falando assim, Brenda, eu queria esse produto tal. Você pode ter certeza, né? Que eu vou, assim, correr atrás e vou trazer esse produto para o meu cliente. E a gente faz assim com todos. Lógico que se a gente não conseguir, a gente avisa, olha, infelizmente, às vezes é um produto que realmente é difícil, fornecedor complicado, né? Então, assim, a gente busca entender. Já que você tocou nesse assunto aí, já para até a gente compreender um pouco melhor. Quando acontece esse tipo de situação, aí a Biomundo, a franquia em si, ela te dá essa liberdade para que você possa buscar de fornecedores externos, ou o fornecedor é a Biomundo mesmo hoje? A gente tem um fornecedor que é a Biomundo. A Biomundo, ela tem uma distribuidora que ela fornece os produtos também. A gente compra diretamente com as indústrias, né? Algumas indústrias conhecidas, só para ficar mais fácil, por exemplo, da Dux. A gente só compra diretamente da Dux, a gente não é autorizado a comprar de revenda, né? Ou distribuidora. Ou distribuidora, exatamente. Então a gente tem esse cuidado de passar confiança e credibilidade para os nossos clientes, que os nossos produtos, ele é 100% original, de qualidade, isso tudo, né? Então a gente toma esse cuidado, né, de sempre escolher também, e se a gente tiver um fornecedor novo, um produto novo que está surgindo no mercado, a gente passa para a franquia estuda a possibilidade de ter aquele produto na loja e a gente traz. Exatamente. Porque se tem algum produto que às vezes é novo, um exemplo,
só que ele não tem uma autorização na Anvisa, ele não tem aquele laudo ainda certinho, a gente não é autorizado. E eu também não quero ter um produto desse na minha loja, né? Porque a gente vende saúde. Né? Então, eu estou vendendo algo para o meu cliente que ele vai estar ali utilizando todos os dias. Vai ter essa garantia. Exatamente. Então, assim, é um apoio que o meu cliente tem ali, se algo acontecer, que é realmente daquele fornecedor. Então, eu tenho para onde recorrer, né? Então, assim, tudo que entra na minha loja, ela tem um certificado de garantia, de qualidade. Bacana. Que bacana. E com relação à questão do público seu lá, ou assim, eu acredito que o pessoal tá aí nessa pegada de academia e tal, deve ser o principal público que você atende, mas deve ser também pessoas de terceira idade. A nossa loja, ela atende todos os gêneros. Lá, para você ter noção, a gente tem umas papinhas que são para criança, para neném, né? De 6 meses mais. Então, a gente atende desde o público infantil até a terceira idade. E a gente está participando de eventos também para a gente falar mais sobre isso. Porque às vezes a pessoa lê lá produtos naturais, suplementação. Não, essa loja é só para quem pratica atividade física, musculação. Para quebrar esse isso. Não é. Lá a gente atende todos os públicos. A gente lá tem, no nosso granel, a gente tem até temperos. Né? Então, assim, até para quem quer um tempero para colocar em casa, não, eu não faço. Aqueles tradicionais mesmo? Tradicionais. Açafrão, essas coisas? Exatamente, puro. Puro, né? Não tem nada de... Exatamente. Não é nada misto. Então, assim, graças a Deus, assim, a gente tem muitos elogios dos nossos clientes em relação à pureza dos nossos produtos, porque a gente oferece essa qualidade, né? Assim, um dos nossos diferenciais é a qualidade do nosso produto, é a forma de manipulação, que tem todo um processo que a gente tem que fazer. É uma pessoa só que mexe com todos os produtos. Não pode entrar outra pessoa na sala de manipulação que não esteja, né, com avental, touca, luva, enfim. Então, a gente tem sempre essa regra lá dentro da loja. Que é uma vantagem da questão da franquia, né? Que é uma preocupação da franquia, um cuidado da franquia. E às vezes em modelos tradicionais talvez não teriam. Exatamente. Então, assim, a gente sempre busca trazer essa qualidade para o nosso cliente, escolhe os melhores produtos. Ah, seu produto é igual. Não é igual. Não é igual. A gente fala isso com convicção, porque a gente, até a forma de manipulação, eu tenho certeza que não é igual, porque é uma forma que a franquia impõe. Então, é a franquia que impõe aquele ritual ali de manipulação, de tudo, de compra de tudo, né? Então, assim, não é igual. Os nossos produtos, eles são diferentes, eles têm uma qualidade diferente. Então, é isso que a gente quer trazer para o nosso público, para o nosso cliente, e atender todos, de forma geral. Ah, sua loja porque eu já ouvi isso. Sua loja é só para quem tem dinheiro. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Como é que é a questão do perfil, se há realmente essa, entre aspas, esse preconceito, né? Com relação a gente sempre tem. Eu acho que assim, eu acho que não só a minha loja, né? Eu acho que todo comércio, quando ele abre, às vezes ele tem uma estrutura diferente, porque assim, a minha loja ela é maravilhosa, né? Minha loja ela é muito linda, graças a Deus. Às vezes a pessoa ela tem um certo receio até de entrar. E como quebrar isso? Quais são as estratégias aí da gestão mesmo da Brenda, da Aline? Como trabalhar isso para quebrar um pouco, né? E não é, como você mesmo falou, não é algo específico da sua loja, isso acontece em vários. Sim, exatamente. Como lidar com isso? O que você tem pensado? Assim, a gente trabalha de forma tradicional mesmo. Levando informação também. Levando informação para todo mundo, a gente sempre tenta fazer postagens nas nossas redes sociais. A gente tem um programa dentro da franquia que manda mensagens para o cliente, né? Todos os dias a gente está mandando mensagens para o cliente. O cliente que ele comprou hoje na loja, amanhã ele já está salvo no nosso sistema para a gente mandar uma mensagem de agradecimento para ele. Então, assim, todo cliente que entrar, se for pelo menos uma vez,
ele vai estar salvo ali, a gente vai mandar uma mensagem de Já cria um agradecimento, relacionamento. vai criando aquele relacionamento com o cliente. E o nosso atendimento, ele é um atendimento, assim, de excelência. A gente sempre tem um feedback, assim, maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa da minha equipe. A minha equipe é maravilhosa. Um beijo pro Matheus, pro Raniel. Eles são, assim, eles são anjos, assim, nas nossas vidas, assim. Já parte daquela questão da confiança, né, também, que a gente tem na Nossa, isso é muito bacana, Brenda, sabe por quê? Porque, assim, hoje, até aqui mesmo, a gente em outros episódios, o que o pessoal mais reclama, tanto os empresários quanto também amigos, são em relação à questão do atendimento, principalmente aqui em Trindade. A gente sofre muito com isso, né? E ver essa preocupação de vocês, né, com relação a isso é muito bacana, porque não é no geral o que a gente sente, né, nas experiências. É exatamente por conta disso, né? Então, assim, desde da antiga empresa, a gente sempre prezou isso, essa questão do atendimento. E não é daquele atendimento só na frente do cliente, né? Que muitas das vezes a gente vê em alguns lugares. Realmente, a nossa conversa com os nossos funcionários realmente para eles serem eles mesmos e atender o cliente da melhor forma possível e atender a necessidade do cliente. Lá na nossa loja a gente tem isso. O nosso foco é atender a necessidade do cliente. O cliente, ele vai lá. A gente tem esse produto A e tem o produto B. A necessidade do cliente é o produto B. Eu não vou colocar o produto A nele. Porque eu sei a necessidade do meu cliente. Porque eu quero que ele volte e fale assim, Brenda, eu amei aquele produto que você me indicou. E eu adoro ouvir isso dos meus clientes. É o que eu mais recebo. E assim, não só eu, os meninos também. Porque esses clientes de recorrência significa que o atendimento foi bom, o produto é de qualidade. Então, assim, essa quebra que a gente quer ter desse padrão, né, que você tinha me falado, a gente traz em atendimento, né? Quando a gente vai fazer alguma parceria, também a gente tenta sempre falar essa questão, né? De melhores preços, melhores produtos. A gente não debate em questão de preço, né? Porque, assim, tem pessoas que chegam na loja, assim, tem o mesmo produto, que eu acho que eu até cheguei a comentar com você, esse mesmo produto está mais em conta em outro lugar. Aí quando você vai ver, não é o mesmo produto, não é a mesma marca, não é a mesma concentração. Composição, porque tem várias composições no mercado, né? Então tem produto de A a Z, né? Então tem aquele produto mais inferior que ele vai ter um preço mais inferior mesmo. Com certeza. E vai ter aquele de qualidade. Então, assim, a gente preza a qualidade para o nosso cliente. Então, quando um cliente vai lá e fica debatendo essa questão de preço, a gente mostra o nosso produto, que o nosso produto tem qualidade. Bacana. E é aquela questão, assim, de não denegrir o outro produto ou o outro comércio que tem, a gente mostra o que a gente tem. Aí parte do cliente saber o que ele está buscando, exatamente. Mas dentro dessa linha, Brenda, até para, assim, como é uma loja de produtos naturais, eu acredito que, sim, qualquer pessoa pode ir lá e comprar, justamente por ser produtos naturais. Mas a pergunta que eu quero te fazer, assim, às vezes a pessoa que está em casa, que não conhece, pensa assim, não, eu tenho que passar numa nutricionista, eu tenho que pegar uma receita e tal, é igual farmácia, não é? Como que funciona isso? Ou não? Qualquer pessoa realmente pode ir lá e comprar, como que funciona essa linha? É engraçada essa questão, porque muitas das pessoas, elas não querem também passar pelo nutricionista e tudo mais. Tem produtos que é ideal que o nutricionista te indique, mas não quer dizer que se você tomar vai fazer mal. Por ser natural. Por ser natural, exatamente. Mas eu tô tomando isso aqui, não vai aumentar meus níveis? Por isso que você tem que ter esse acompanhamento. É primordial, a gente sempre pede.
A gente tem parcerias com nutricionistas também, que a gente indica, porque assim, para você ter uma qualidade de vida, é igual a questão do médico, você tem que ir, vai chegar um momento ou não que você vai ter que ir no médico. Sim. E o que a gente passa é saúde para os nossos clientes. Então a gente indica isso, né? Mas qualquer pessoa, ela pode entrar na nossa loja e pode adquirir os produtos sem nenhum medo. Tem produtos que realmente a gente sempre vê os produtos que são essenciais, né? Que tá ali naquelas top 3, que é a creatina desde os 10 anos de idade até a velhice, todo mundo deveria tomar. Assim, a creatina é uma suplementação que aí todo mundo tem aquela questão, não, eu não faço academia, não vou tomar creatina, não. Aí eu vou tomar creatina, eu vou ficar musculosa. Tem sempre essas perguntas pra gente. Mas a creatina é uma suplementação que ela vai ajudar na sua regeneração muscular, né? Para não deixar você perder a massa magra. Ela é queridinha. Ela tem estudos que ela ajuda na depressão, na insônia. A creatina é uma suplementação assim. Se você me perguntar hoje, Brenda, qual é a suplementação que você me indica? Creatina. Creatina em primeiro lugar. Qual cuidado tem que ter? Oi? Qual cuidado tem que ter com a dosagem? A gente sempre indica a dosagem que vem, né, na embalagem, exatamente. Mas aí com o nutricionista, com a ajuda do nutricionista, o nutricionista ele vai calcular tudo que você precisa, né? Porque às vezes você está ingerindo pouco, teria que ingerir mais, né? Então, assim, a quantidade mínima é aquilo lá. Mas também se você tomar muito, também não vai te fazer mal. Mas assim, naquela muito moderado, né? Lógico, né? Então, virar o fogo. Exatamente. Né? Então, a creatina ela ainda tem uma vantagem que praticamente todos os potes, né? Geralmente, 90% dos potes que você compra, ela te dura 3 meses. Né? Então, a suplementação, que ela tem um custo-benefício bom, porque ela vai te render 3 meses. Entendi. Ela é ótima para a saúde. Ela é muito boa. Top. A gente tá conversando, olha para você ver, já foi 40 minutos dessa segunda parte. Do segundo tempo, porque a gente teve um trechinho antes, gente, aí, vocês que estão nos acompanhando agora, né? Depois a gente vai juntar isso aí num arquivo só. Brenda, assim, a gente, até para liberar, para não estender demais e tal, da Biomundo, tem algo que você ainda mais gostaria de somar, de compartilhar com a gente? Às vezes alguma pergunta, alguma coisa que eu não te fiz, mas que você acha importante também de comentar? Assim, dentro do contexto que a gente conversou, eu acho que nem em si sobre a loja mesmo. É sobre a questão de começar. A minha história foi um pouquinho longa, né? Nada. Mas assim, quando você tem um sonho, né? Você tem uma vontade no seu coração, não tenha medo, né? Assim, com Deus na frente, você consegue conquistar tudo. E não é porque você deu o primeiro passo que vai ser fácil. Né? São muitas provações que a gente passa, muitas são diárias, não é fácil. Às vezes a gente está sorrindo, né? A gente está alegre, mas ninguém sabe o que o outro está passando, né? Então, assim, são momentos às vezes difíceis e que você tem que ter muita sabedoria, porque começar um negócio pequeno já é difícil. Imagina começar um negócio já grande, né? No nosso caso. Né? Então, assim, a gente tem muita fé e a gente acredita muito em Deus. Então, é o que tem nos dado força para continuar todos os dias, porque não é fácil. Todo começo é difícil. Né? Então, assim, não desistem. Né? Se você tem um sonho, você acredita nesse sonho, não tenha medo. Comece. Só comece. Porque daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai realmente... É isso que vai mudar o jogo. Né? Exatamente. E voltado da loja, eu quero convidar todos vocês que ainda não conhecem a nossa loja, que é a Biomundo. A gente fica ali na Avenida Manuel Monteiro, né? Ir lá conhecer a nossa loja,
ver o tanto que ela é linda. A gente vai atender vocês com o maior carinho do mundo. A gente preza muito o atendimento dos nossos clientes e atender realmente a sua necessidade. Então, te oferecendo os melhores produtos da cidade. Já emenda, Brenda, e já fala aí sobre a questão de futuro. O que você tem projetado de futuro lá para Biomundo, novidades? Porque por mais que dependa da franquia, né? Sim. Mas às vezes outras lojas, outras coisas. Ou a Brenda, pessoa física também, o que ela tem projetado aí para o futuro? A gente tem conversado muito, eu e a Aline, né, sobre essa questão. A gente precisa estruturar, né, lógico, a nossa loja durante um tempo, porque a gente tem 7 meses só de loja aberta e a gente tem já planos, lógico, né, para o futuro. Não só com a Biomundo, mas a gente pretende investir em outras coisas também, outros segmentos, porque a Biomundo é uma franquia excelente, muito boa. A gente já olhou até, sabe aquele mapinha dos sonhos, né, que a gente sempre faz? Então, tem cidades que têm oportunidade de ter uma loja tão boa quanto a nossa lá. Então, a gente tem esses planos, a gente contratou até um consultor financeiro para que eles nos apoiem nisso mesmo, porque a nossa ajudar na caminhada. Exatamente. Para ajudar nessa questão dessa construção. Né? Porque tudo é uma construção. E também não eu quero abrir uma outra loja, não, ano que vem hoje eu vou abrir. Não, a gente tem que ter um estudo por trás. Né? Então, um preparo, exatamente. Porque a gente tem um preparo aqui na nossa cidade, mas uma outra cidade que a gente não conhece ninguém, né? Tudo novo. Logística. Exatamente. Público diferente. Então, a gente tem que estudar tudo isso. Planos a gente tem, né? De curto, de melhorar algumas coisas na loja. Porque, assim, a gente abriu a loja de uma forma, mas a gente já está com planos de melhorar ela, se Deus quiser. Vai ficar mais linda ainda. E de longo prazo, né? Que é a possibilidade de expandir, exatamente, entrar em outros negócios também. E a gente já tem planos, só tá na mão de Deus. É isso aí. Gente, assim, isso é tão importante porque é importante sonhar, é importante planejar, né? Se preparar para isso aí, como a gente falou aqui durante nosso bate-papo com relação ao conhecimento, com relação também à questão financeira, né? Por mais que às vezes você vai adquirir um empréstimo, algo, mas é importante você ter uma base, né? Exatamente. E o empreendedor precisa ter coragem, como a Brenda falou várias vezes, ela usou esse termo aqui. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E de fato, né? Precisa ter coragem, porque não é fácil o cenário do país, também, não é fácil, mas também não esqueça, não só de sonhar, mas também de planejar, de se preparar, né? Eu sempre, a vantagem, creio eu, nunca tive a oportunidade de trabalhar com franquias, mas pelo que eu acompanho de fora, a vantagem da franquia é que ela já te entrega um modelo de negócio, ela já te dá um preparo com relação a isso. Mas muita gente não tem acesso a isso, né, Brenda? Sim, começa sem saber apoio mesmo, né? Exatamente. Então, assim, mas às vezes até tem, só que as pessoas não sabem, né? Eu não ganho nada para falar isso aqui, gente, mas, por exemplo, você tem um Sebrae, você pode ir lá, consultor de graça, você agenda lá, vai lá, faz um atendimento de graça. Tem coisa que eles falam, por exemplo, fazer um plano de negócio, um plano de marketing. Tem os materiais todos prontos no site deles mesmo, sabe? E muitas das vezes você vê gente que começa, dá errado, porque não fez o básico, não fez uma pesquisa de mercado, não planejou ali um mínimo de um capital para manter ali um estoque, né? E é tão ruim porque são sonhos das pessoas, né? Que às vezes ficam pelo meio do caminho. A gente hoje tem mais de 80% das empresas que não passam de 2 anos, então isso daqui que a gente está fazendo meio que é uma contribuição para que esse cenário mude, para que a gente daqui a um tempo
diminua esse número cada dia mais. Né? E assim, é muito importante as pessoas elas não terem vergonha de pedir ajuda. Isso. Né? Às vezes, não, eu consigo, eu aqui vou mudar essa realidade aqui, e às vezes não. Você tendo uma pequena ajuda ali pode mudar muito, né? Como eu te falei, a gente tem um consultor financeiro que assim tá abrindo os nossos olhos para muitas coisas que, por mais que eu já trabalhei muitos anos nessa parte, é de extrema importância você ter, principalmente uma empresa. Né? Então, e o mercado vai mudando. Exatamente, exatamente. Então, assim, como a gente somos franqueadas atuantes ali 100% dentro da nossa empresa, porque a gente continua fazendo o severino ali. Com certeza. Exatamente, porque tem... O dono porque tem gente que acha, não, abriu o negócio, agora vai ter tempo, vai ter dinheiro. Não é bem assim, não. No começo não é assim, não. Então, assim, a gente está ali e demanda tempo demais você cuidar do financeiro, comercial, do marketing, de venda, de funcionário, de tudo, demanda um tempo. Então, se você precisa dessa ajuda, então quando você vê que realmente, olha, não dá, não espere acontecer algo para pedir ajuda, né? Foi o que a gente conversou. Eu acho que aqui em Trindade falta esse abraço de todo mundo, de todos os comércios, porque muita gente tem rivalidade. Aí meu concorrente, isso não... Gente, se todo mundo se abraçar, tudo dá certo, né? Então a gente tem uma troca de informação, às vezes a pessoa não é nem do mesmo ramo e a pessoa já sente uma... e às vezes tem pessoas que às vezes sente essa certa rivalidade comercial, né? Mesmo não sendo do mesmo ramo. Então, assim, essa troca de informação é muito importante. Fazer mais ações com os comerciantes desde o pequeno, porque às vezes tem reunião de comerciantes, mas ele não tem o pequenininho. Não tem um acesso. Não tem aquele acesso. E tem duas situações. Às vezes não tem um acesso, às vezes não chega o convite para essas pessoas, né? E às vezes até chega, a pessoa não se envolve também, né, Brenda? Por vergonha, por falar assim, eu sou muito pequeno para estar perto dos grandes. Por N motivos, né? Por vergonha, às vezes a pessoa... Como que eu vou tirar uma hora para mim ir lá se eu tenho que fabricar, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo, então... Aquela máxima, né? A gente também precisa ter o tempo para fazer a gestão, não pode ficar só no operacional, Exatamente. Senão não cresce. Tem que ter tempo, na verdade. A gente tem que ter o tempo para criar ele, né? Às vezes também a pessoa ela se dedica ali tanto e acaba esquecendo dela mesma. E eu separei uma palavrinha aqui dentro do que a Brenda falou agora, recente, que é a questão do ego. Gente, muitos dos negócios fecham suas portas por causa desse carinha que é o tal do ego. O ego impede de pedir uma ajuda. O ego te faz pensar que você sabe tudo, né? Que é você que é o certo, o correto. E as coisas vão mudando, não é porque algo dava certo há 20 anos atrás que vai dar certo hoje, não. Né? Ou nem 20, você até imaginando. Semana passada para hoje as coisas já vão mudando, né? Então, você vê, às vezes um problema pode ser uma oportunidade. Se a gente teve recentemente a pandemia, muitas empresas quebraram, mas muitas empresas começaram na pandemia. A pandemia foi igual para todo mundo, mas assim, quem soube lidar com ela conseguiu superar e crescer até, né? Abrir um negócio, enfim. Agora teve muita gente que fecharam as portas. Então, tudo depende de uma segunda palavra, que é a tal da rigidez. A gente não pode ser rígido na frente de um negócio, a gente tem que ser flexível, volúvel, se adaptar, um camaleão, vamos se adaptar, né? Adaptar o que o cliente quer, adaptar a realidade de mercado, a gente tem que estar sempre aberto para isso. Então, acho que do nosso bate-papo de hoje, eu acho que o que gostaria de deixar fixado também para vocês é isso. Cuidado com o ego, né? E ser, como a Brenda mesmo mostrou na trajetória dela, né? Essa questão de ser flexível, se adaptar. Reconhecimento também. Estar atenta, né? Para essas mudanças e tal. E fazer o que gosta, né? Que ela falou,
Não é perder tempo, esperar um ano que seja, não, para até achar aquilo que realmente você quer. Não, mas faça aquilo que você gosta. Exatamente. Trabalhando ou empreendendo. Já fazer o que gosta já é difícil, porque o comércio em si ele já não é tão fácil. Então, assim, trabalhe com o que você goste. Nem sempre todos vão ter essa possibilidade, né? Mas se você trabalha com aquilo que você ama, que você gosta, vai ser difícil. Mas no final do dia é muito gratificante. Muito gratificante. Muito. É verdade. Exatamente. Então é isso. Brenda, eu quero deixar um espaço para você fazer as suas considerações finais. Se quiser mandar alguma mensagem para alguém também, pode ficar à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento, né? Que foi uma troca muito boa, né? Que a gente teve aqui. Quero agradecer a minha família, os meus amigos que me apoiam, assim, 100%. Se eu não tivesse eles, assim, eu acho que seria mais difícil esse percurso. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, minhas tias, todo mundo da minha família. Um beijo, amo vocês. Os meus amigos também, assim, a gente percebe o tanto que uma amizade é bom, né? A amizade é muito bom quando você tem amigos verdadeiros. Então, um beijo para todo mundo que está me acompanhando, que está entendendo, porque, assim, querendo ou não, a sua rotina muda, né? Seus princípios mudam, tudo muda na sua vida, né? Quando você tem mais responsabilidades. Então, assim, obrigada por todo mundo ter me abraçado. Um beijo para os nossos clientes também, e para os nossos e para os novos também, que eu tenho certeza que quem ainda não conhece a loja, vai lá na loja conhecer. E muito obrigada de novo, Ney, por esse convite. Eu que agradeço, Brenda. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi excelente a gente poder ter essa troca mesmo de informação. Eu pude aprender muito aqui do seu negócio com você. Eu acredito que o pessoal de casa também, né? E acredito que a gente pôde inspirar outras pessoas, quem quer começar seu negócio, vendo a jornada, né? Se tiver alguma dúvida também, eu estou à disposição. Se alguém quiser. Já passa o arroba lá da loja, quem quiser mandar uma mensagem. Arroba Biomundo Trindade. Bem facinho, gente. Tranquilo. Biomundo Trindade, tiver alguma dúvida, pode chamar lá, pode chamar da Brenda também. Com certeza. Brenda com 2D, é um pouco difícil. Brenda com 2D Carolina. Meu Instagram, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. É isso aí. E a gente também se coloca, né, à disposição aqui também. Novamente agradecer tanto a você quanto a sua equipe que está lá te dando apoio para você poder estar aqui. Por você ter tirado esse tempo, né? Como falei anteriormente, a gente está fazendo isso aqui realmente sem nenhum objetivo financeiro, é mais para ajudar, para compartilhar mesmo, tá? E peço a você que chegou mais tarde aí, que depois volte, assiste o episódio completo, que divulgue, que passe para as outras pessoas também, tá? E agora a gente retomou aí esse ano, então agora vamos tocar a agenda aí, semana que vem já vamos trazer alguma outra pessoa, né? Para a gente não deixar cair energia aí e levar o máximo de informações para vocês, tá? Então, muito obrigado, Brenda, muito obrigado a cada um de vocês. E abração e sucesso. Quer empreender? Vamos lá. Larga o medo, planeja e cai da frente. Tchau, tchau, pessoal.